tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra está. Boa noite, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo esteja com vocês. Que bom ter vocês aqui conosco nesta noite para mais um momento bíblico da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. Você nos acompanha pelos canais do Facebook da Basílica e do YouTube da Basílica. Então, se você já curtiu, já se inscreveu, aproveita agora, então, para compartilhar e divulgar esse momento, para que outras pessoas que ainda não conhecem esse momento tão especial, possam também participar e vivenciar junto conosco, todas as terças-feiras, para este momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu aproveito agora para dar as boas-vindas à dona Regininha. Tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Boa noite para quem participa com a gente desse momento. O nosso convite é que esse momento seja muito especial, que a gente consiga se desligar um pouco, desligar do corre-corre do nosso dia a dia, dos barulhos, que seja um momento mesmo de aproximar-se dessa beleza que Deus nos oferece, que é a palavra dele orientando a nossa vida. E quanto, mas quanto nós precisamos dessa orientação. Então, a gente sempre começa dizendo que Deus abra mesmo a nossa compreensão, a nossa inteligência, que essa palavra tão bonita e tão boa para a nossa vida crie raízes na nossa existência, para a gente ser alguém que traga o amor de Deus a esse mundo. Nós vamos começar com uma oração. Mas essa oração já vai ser através de um canto, de uma música. Não é a música, é a letra, que é a nossa oração. Claro que ouvir alguém cantar, e a gente agradece a Fabiana, com essa voz que é uma delícia de ouvir, mas que ela penetre como oração. Então, faça a oração para a gente. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Nós estamos vendo a primeira carta de João. Hoje vamos entrar no capítulo 3, lembrando que esse apóstolo, que era o discípulo amado de Jesus, tem toda a sua carta, do capítulo 1 ao 5, voltado à questão do amor. Mas um amor que não é esse sentimento que nós entendemos hoje, mas é um amor misericordioso, aquele amor que é capaz de enxergar o outro
de abrir-se ao outro e de viver a palavra de Deus. Vai ter momentos da carta, principalmente no capítulo de hoje, que vai nos parecer duro, mas é uma realidade. E no momento dessa realidade dura, de algumas palavras dele, que são palavras de Deus, que a gente olhe para a gente, que a gente medite até que ponto nós precisamos refleti-las para a nossa vida. Nós vamos ler hoje o capítulo 3, mas nós vamos ler em pedaços para ficar mais fácil. Então, primeiro vamos ouvir do 1 ao 11 completo. Depois nós vamos reler só o 1 e o 2. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque nasceu de Deus. Nisto não reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Vou pedir para a Fabiana reler só o 1 e o 2. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Parar para pensar. Que coisa linda, que amor tem Deus por nós. Esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E no final nos fará semelhante a Ele, para a gente vê-lo frente a frente, como Ele é, ver a grandeza, a glória e o amor de Deus. Veja
Que beleza que o texto abre esse capítulo, nos alertando que somos filhos de Deus. Quando Deus se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós para nos ensinar como viver, morreu por nós, nos garante a salvação, nos garante a vida eterna, Ele nos faz filhos, irmãos de Jesus Cristo. Olha a beleza, olha a grandeza do nosso Deus. E quanto precisamos ser atentos ao que Ele vai nos ensinar. Agora, com muita, mas muita atenção, vamos ouvir como filhos de Deus, a palavra de Deus escrita por nós, pelo apóstolo que viveu com Jesus, conviveu, ouviu, tocou. Ele está falando aquilo que ele viveu e ainda por cima orientado pelo Espírito Santo. Então vamos ouvir com atenção. Procura ouvir, esquecer um pouco tudo à sua volta. Ouça do versículo 4 ao 11. Todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisso são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Esses versículos trazem para nós algumas perguntas e até algumas dificuldades para a gente se posicionar. Quem é de Deus, quem aceita, não peca. Vamos refletir um pouco isso. Primeiro, lembrar do amor de Deus. Um amor que olha por nós, olha para nós através de Cristo. Eu vejo uma imagem bonita, Deus olhando para a gente e no meio tem o olhar de Cristo, apesar dos nossos limites. Olha que bonito, Ele nos fez filhos e na palavra dele, Ele diz assim: vós sois sal, luz. Então, nós somos sal. Os filhos são aqueles que dão o sabor.
comida sem sal, muitas vezes vai para o lixo, que a gente não consegue comer. Começa a pôr sal, daí não dá o tempero. Pessoa que não é capaz de ser alguém dentro do projeto de Deus, que dá sentido, dá sabor. É isso que ele está dizendo, que nós temos que ser luz, luz que ilumina, que tem a palavra certa na hora que o irmão precisa, que é alguém que está sempre pronto a dar a mão para aquele que precisa dela, fazer o milagre do amor. O milagre do amor misericordioso, aquele amor que é capaz de sentir no lugar do outro. Tudo isso é bonito, só que ele fala que quem aceitou não tem pecado. E nós sabemos que nós somos pecadores e temos pecado. Me fez lembrar, certa ocasião, ouvindo uma palestra, ele explicando, esse senhor, me lembro se ele era padre ou era só um palestrante, falando da parábola da semente, tão nossa conhecida, do semeador. Todos nós conhecemos. A semente, a palavra de Deus, que cai na terra. A terra, o nosso coração. Alguns ouvem, se anima, mas logo deixa passar, porque a semente cai superficialmente, não vai lá dentro, não entra na profundidade para criar raiz. A outra semente, ela se anima, gostou da novidade, mas vem os espinhos, vem o mundo, vem aquilo tudo que nos rodeia e abafa. E apesar de conhecer a palavra, se deixa levar por algumas coisas do mundo que a gente vive. O outro é um terreno pedregoso, que é mais difícil da raiz fincar. Ela nasce, muitas vezes nasce, mas ela não tem força, porque é pedra. Então, falta para ela o alimento para sustentar. Então, ouviu, gostou, mas não se alimentou. Então, nós precisamos ver bem esses 3 tipos de terreno. E vem o 4º tipo, que é a terra boa, que deu frutos a 100 por 1, papapá, papapá. Tudo bem. É interessante. Nós somos os 4 terrenos. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos, achamos bonito e depois a gente esquece daquilo que a gente aprendeu. E acabamos cometendo alguns pecados porque deixamos de cumprir aquilo que a gente aprendeu. Quantas e quantas vezes nós vivemos no mundo? E o mundo, apesar de Jesus dizer que nós vivemos no mundo e não somos do mundo, nós estamos aqui. E a gente, às vezes, se deixa levar por uma fofoca, se deixa levar por uma injustiça. Enfim, pecamos. Quantas vezes ouvimos, sabemos que está certo, mas entra para uma orelha e solta para outra. E também somos terra boa. Cultivamos, alimentamos, fazemos nossa oração, participamos das celebrações, sabemos amar, sabemos dividir. Então, nós temos tudo dentro de nós. Então, nós somos, sim, santos e pecadores. E é por isso que ele está dizendo do imenso amor de Deus por nós, porque sabendo da nossa incapacidade de se tornar semelhante a Ele, nos convida a ser amor, como Ele foi e é, e nos convida a, dia após dia, lutar pela nossa santificação. E isso vai nos deixando cada vez mais
próximos da verdadeira caminhada. Quando a gente sai um pouquinho do caminho, tropeça, confessa, pede perdão, e Deus, que nos ama tanto, abre os braços e nos acolhe e nos põe no caminho. Então, quando ele fala que nós somos filhos, somos mesmo filhos que Deus carrega nessa jornada, carrega, separa, tira do caminho errado. Nós temos, sim, uma capacidade de fazer a nossa opção. Que terra nós temos que cultivar mais. Então, todos nós queremos ser terra boa. Por isso, abrimos esse momento dizendo que a palavra de Deus cria raiz no nosso coração. E depende do nosso querer. Porque Deus quer, nós temos que querer. É a mensagem desse primeiro momento dessa palavra. Quando ele fala do diabo, o que é o diabo? É o mal. É aquele que divide. É aquele que põe em dúvida a palavra de Deus. Começou lá no paraíso, lembra? Ele põe, Eva põe em dúvida a palavra de Deus e pecou. Quantas vezes a gente toma atitudes que põem em dúvida? É o mal. É o mal que está nos afastando. A função desse inimigo é nos dividir, tirar de centro Deus e nos colocar no centro. Aí a gente passa a achar que nós sabemos o que é certo. E o certo é a palavra de Deus. Quando a gente tiver dúvida, é só ir ler. Porque cada textinho, cada pedaço, ele vai dizendo para nós. Então, quando a gente fala nos livrar do mal, nos livrar de toda tentação, é isso que nós estamos pedindo. Que Deus olhe por nós, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas ofensas e nos abra, é isso que João está dizendo, ao amor ao próximo. Um amor misericordioso, como Deus tem essa misericórdia por nós. Agora nós vamos pular, nós vamos lá no versículo 22. Mas no finalzinho eu vou dizer por que nós pulamos, tá bom? Vamos ouvir então, o 22 ao 24. E tudo o que lhe pedimos, recebemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É quase que uma conclusão do capítulo. Presta atenção no 22. Qualquer coisa que pedir a Deus, nós vamos receber. O que é isso? Quantas vezes a gente pede uma coisa e não alcança? A gente fala, ai, Deus esqueceu de mim, eu não sei pedir, ou eu não sei rezar, ou eu não sou digna. Nada disso. Quando a gente tem a vida entregue na mão de Deus, a gente pede, e como diz o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, a vontade dele, não a nossa. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, se eu peço e não atingir, eu continuo em oração, porque Deus está preparando alguma outra
novidade na nossa vida. Ele está cuidando. Tudo que pedir, Ele cuida. Então, se eu peço certo, Ele me dá. Se eu estou pedindo e aquilo não é o melhor para mim, Ele vai me dar o melhor. E às vezes a gente não gosta, fica contrariado e passa o tempo. Ele fala, olha, foi a melhor coisa que aconteceu. Isso é Deus cuidando da gente. No 22, está vendo? No 23, como é que eu sei que eu sou filha, que eu estou no caminho? Seguindo o mandamento. Qual é o mandamento? Como é que Jesus resumiu o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. O que é amar acima de tudo? Ele é Senhor da minha vida, só isso. É Ele que toma conta de tudo. Ele tem que estar na frente de tudo. E amar ao próximo vem a maneira de eu mostrar que amo a Deus, vivendo o amor. Um amor que entende o outro, um amor misericordioso, que se coloca no lugar do outro. Então, é isso que o apóstolo está chamando a atenção da comunidade. Quantas e quantas vezes eu, você, não sei, nós vamos a uma missa, ao sair da missa, nós vamos embora, nós nem paramos para perguntar se está bem, se não está bem. Tem que ser muito amigo para dar uma paradinha, falar, tudo bem com você, tá? Mas, às vezes, tem uma pessoa que está esperando um bom dia, está esperando um olhar, e nós vamos embora, não estamos nem aí. Então, ele chama a atenção que a gente tem que ser observador. Jesus via aquele que precisava dele, via, se aproximava, ouvia e ajudava, curava. Amor misericordioso. Então, é aquele que vai em direção ao outro, sente o que o outro sente e vai ajudar. Eu sempre brinco que quem nunca teve dor de dente, quando alguém reclama, fala, vá, aquele lá não foi trabalhar por causa de dor de dente. Ele nunca sentiu o que é uma verdadeira dor de dente. Então, é preciso sentir, é preciso se aproximar da dor do outro. É isso que essa carta de João faz questão de frisar. Ser cristão, ser filho de Deus, é se aproximar do nosso irmão. E olha o 24, que ele fala, aquele que guarda o mandamento está em Deus e ele nele. Não é guardar para mim, é guardar no sentido de ter reserva para repartir. É guardar no sentido de saber a hora que eu preciso dividir. Não é guardar, fechar com uma chave e jogar a chave. Eu não vou me intrometer, eu não quero saber, o problema é dele, ele que se vire. Não, eu vou ter que estar muito próximo daquele que precisa de mim. Muita oração, mas também muito estender a mão. A oração é muito importante. Eu ouvi essa semana um grupo de médicos cristãos pedindo oração, porque ele disse que pessoas que entraram no hospital e que eles falavam que eles iam sair porque os irmãos estavam em oração por ele, saíram mais rápido do que aqueles que não tinham quem orasse por eles. Então, a oração é estar junto, estar presente diante do sofrimento. E, às vezes, é preciso estar junto, próximo, corpo a corpo. É isso que ele está dizendo para nós nesse momento. Vai ter mais uma música? Então, vamos lá.
para mim. A chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Agora, a nossa oração com o texto. O texto, Deus fala com a gente, a palavra de Deus. É Deus mandando o recado. E Ele não quer falar sozinho, Ele quer ouvir a nossa resposta. Então, nesse momento, que a gente possa agradecer a esse Pai que nos fez filhos e ainda nos dá o seu Santo Espírito para fazer morada no nosso coração. Obrigado, Senhor, por nos orientar no como caminhar. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender que enquanto caminhamos nesse mundo, mais do que uma vez, somos terrenos que não deixam brotar a palavra, mas muito, muito queremos
E no dia a dia pedimos perdão, porque queremos ser terra boa que dê frutos. Que o vosso Espírito Santo nos faça compreender mais e mais e nos ponha a servir. Que Ele nos ajude a entender e encerrar esse momento dizendo: nosso compromisso, amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a gente saia do individualismo, do egoísmo, da ganância, para a fraternidade, solidariedade, divisão daquilo que for possível, para que o outro tenha dignidade de vida como a gente quer ter. Agora a gente vai dizer para vocês que tem a sugestão da semana. Faça, siga dessa forma esses passos. Vai lendo pedacinho por pedacinho e vai vendo, tem a orientação, tem a sugestão, vai vendo o quanto Deus abençoa a nossa vida e o quanto nós vamos produzindo frutos de amor no mundo que a gente vive. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus tem sede de você. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Porque Deus acredita em você. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre, porque Deus sempre fala com você. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Porque Deus não se esquece de você. Dê a vida para Deus, dê a vida. Dê a vida para Deus, dê a vida. Dê a vida para Deus, dê a vida. Pois Jesus deu a vida por você. Obrigado por você ter estado conosco nesta noite, neste momento bíblico. Que Deus abençoe a sua noite e que durante a semana você tenha a presença do Espírito Santo junto de sua vida. Foi muito bom estar com vocês. A todos, uma excelente noite e até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde
na palma de sua mão. Até mais. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está, tua palavra